Olá, seja bem-vindo. Hoje no vídeo eu vou demonstrar a vocês um efeito interessante que eu pesquisei na internet que vai permitir que a gente gere aqui uma simulação de um rolo, que pode ser um rolo de alumínio, de papel, de tecido. Cabe a vocês usarem a melhor criatividade aí com a simulação. Eu vou usar a versão 2.91, vocês podem usar também nas versões anteriores e vamos ver como isso é bem prático aqui no Blender. Eu vou só acionar esse objeto aqui, vou excluí-lo. E vou selecionar a lâmpada e a câmera e vou ocultá-los aqui na Outline. Para começar o experimento, eu vou adicionar na área uma Mesh Plane. Vou olhar esse objeto por cima, tá, pessoal? Usando aqui a vista superior. E vou fazer o seguinte. Eu vou entrar com ele no modo Edit Mode. Vou usar aqui o Move. E vou puxar essa setinha vermelha, fazendo com que o objeto se desloque, deixando o ponto de origem dele aqui no lado esquerdo. Agora, para poder aumentar na direção X esse objeto, eu vou selecionar apenas essas duas vértices daqui, vou trazer até esse ponto. Esse será o objeto que simulará aí o tecido, o alumínio, ou até mesmo o papel na nossa simulação. Eu vou usar a vista aqui, o Wireframe, encostar o cursor sobre a forma, usar o Ctrl R, eu ativo a ferramenta Loop Cut, que é a ferramenta de formação de arestas. Vou criar vários loops de arestas aqui, ó. Deixar uma quantidade boa e vou clicar no botão esquerdo para aplicar duas vezes. Agora eu vou fazer de forma inversa, usando a ferramenta aqui na lateral, vou usar o Ctrl R. Ele cria a Edge de forma perpendicular primeiro. Vou usar o Scroll para cima para dividir bastante. Botão esquerdo, pronto. Já tenho aí o objeto com a complexidade que eu preciso para o efeito. Vou voltar ao Object Mode e vou ativar a vista em modo, que é o modo sólido. Vou olhar esse objeto agora pela vista frontal. Está aqui o objeto. O que eu vou fazer é ativar o Move, usar o Ctrl pressionado e vou encostar o cursor nessa setinha azul, trazer até esse ponto, que é justamente o segundo quadradinho acima aqui da linha vermelha. Vamos então adicionar agora outro objeto aqui, que vai ser o objeto cilíndrico, que fará o papel do rolo. Ele está apontando para cima e para baixo. Eu vou fazer com que esse objeto ele aponte na nossa direção, usando o RX90. Pronto. Eu vou usar o S, vou aumentá-lo um pouquinho e vou usar aqui a vista em modo de perspectiva. Eu posso agora selecionar esse objeto e entrar com ele no modo Edit Mode. Vamos ativar aqui em cima a opção Face Select para trabalhar com as faces. Vamos selecionar essa face aqui, que está na esquerda. Vamos movimentar o gizmo. Com Shift pressionado, vamos selecionar essa face que está na direita. Vamos usar a ferramenta Inset Faces, usando o atalho I. Vamos empurrar o mouse para o centro, a gente cria essas faces internas. E vamos usar aqui o X Faces. A gente deleta as duas faces, tanto desse lado como do outro. Vamos aproximar e vamos usar aqui a vista Wireframe. Ativando a opção de arestas aqui, agora nós vamos com o Alt pressionado clicar com o botão esquerdo nesse loop circular de arestas aqui interna. Aproveitando o Shift pressionado, nós vamos selecionar no loop que está no fundo também. Veja que eu seleciono os dois círculos, tanto o corte da frente como o corte que está no fundo. E vou usar aqui a vista em modo sólido e vou aplicar o Edge, Bridge Edge Loops. Eu crio uma ponte entre essas arestas que estavam selecionadas, criando esse aspecto do rolo aqui. Vou olhar por cima e nós vamos voltar para o Object Mode. Vamos selecionar o cilindro, vamos dar um SY para alongar ele um pouco mais. E vamos selecionar o nosso plano, vamos dar um SY também para alongá-lo nesse sentido. Vamos voltar à vista frontal e vamos selecionar o rolo. Vamos trazê-lo um pouco mais para cima. Vamos usar o Ctrl para isso, tá? Para ele fazer de forma rápida. E vamos selecionar também agora o outro.
Vamos aos pouquinhos trazer esse objeto para cá. Então temos aqui a simulação de um plano e um cilindro, do qual nós faremos agora o nosso simulador de rolo junto a essa cena. Eu vou criar aqui um movimento no cilindro. Notem que o cilindro tem as faces abertas apontadas para o eixo Y. Então eu vou selecionar o cilindro. Aqui no frame 1, nessa posição, eu vou usar a tecla I, Rotation. Insiro uma chave de rotação aqui. No frame 250, eu vou usar a rotação do cilindro, tendo como base o eixo Y. Então vou usar RY, movimentar o cilindro dessa forma. Vocês podem dar uma volta aproximadamente. E vou clicar o botão esquerdo para fixar a posição nova. Aproveitando o frame 250, vou usar o I e vou novamente aplicar a segunda chave. Se vocês olharem a simulação, vocês começam a ver o cilindro correr no sentido anti-horário, ao eixo Y. Feito esse movimento, nós vamos agora partir para o nosso objeto plano. Nós vamos olhá-lo por cima e vamos entrar com ele no modo Edit Mode. Vamos ativar aqui em cima a opção de vértices e vamos selecionar apenas essas vértices laterais aqui que estão justamente na esquerda. Com elas ativas, nós vamos selecionar a propriedade do objeto, que é representada aqui pelo Object Data, e na opção Vertex Group nós vamos criar um grupo de vértices para essas vértices selecionadas. Clicando aqui, ele já gera um grupo, já dá um nome, mas podemos mudar. Posso colocar aqui, ó, fixação colagem. Vocês podem usar o nome que vocês quiserem. E vou fazer com que esses vértices façam parte desse grupo, clicando em Assign, que é confirmar. Ainda com essas vértices selecionadas, nós vamos aplicar nelas o recurso Ctrl H, que é o Hook to New Object. Vamos criar um gancho para essas vértices selecionadas. Ele gera aqui nessa cena, se vocês olharem, um objeto que, se eu movimentar pelo gizmo, tem a aparência de um cursor aqui, ó, de cruz. É justamente o Empty, que é o gancho. Agora, voltando à nossa vista sólida, nós vamos retornar com esse recurso para o modo Object. E vamos selecionar apenas esse objeto Empty. E vamos fazer ele acompanhar a rotação do objeto cilíndrico. Usando o Shift, selecionamos o cilindro. Então, Empty primeiro, Shift, cilindro depois. Vamos usar o Ctrl P. Aqui nós vamos aplicar o recurso Set Parent To, que é o parentesco, usando o Object Keep Transform. Se eu der um play, notem que o objeto Empty começa a acompanhar a movimentação do cilindro. Mas ele está esticando a malha, eu não quero. Então vamos voltar aqui para o frame 0 e nós vamos selecionar esse objeto e nesse objeto nós vamos aplicar nele o efeito físico, que é o efeito cloth, efeito de tecido, tá, pessoal? Aqui vocês podem definir qual tipo de efeito vocês querem: algodão, denim, couro, borracha ou silk. Então, o que eu vou fazer aqui apenas é mantê-lo como cotton e vou, nessa opção aqui, Shape, selecionar aquele grupo de vértices que eu havia criado aí com aquelas vértices esquerdas do plano. Ele tem o nome de fixação colagem, então eu vou selecioná-lo e vou mais embaixo na opção Collisions, selecionar essa opção chamada Self Collision. Isso é o suficiente para o que eu preciso. Dando play agora, vocês vão começar a ver o objeto cair em forma de um tecido e vai atravessar o cilindro que está em movimento com o objeto Empty. Para dar o efeito melhor, nós vamos aplicar nesse objeto aqui um modificador, que pode ser o modificador Solidify. Vamos usar nele aqui uma espessura um pouquinho maior. E agora nós podemos selecionar o objeto cilíndrico e aplicar nele o efeito físico de colisão. Agora, dando play, está aí um efeito de rolagem em cima de um recurso simples e prático, usando a animação para simular um rolo
puxando um tecido, um alumínio. Espero que tenha entendido. Bom proveito e até o próximo tutorial.